Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando então essa teologia sobre o sacramento do matrimônio, a passagem fundamental é Efésios 5:25, né? De modo que nós possamos ter a base daquilo que quando o catecismo fala, que elevou a categoria de sacramento ao matrimônio, nós possamos verdadeiramente entender o que o catecismo está querendo dizer com isso, né? Se torna então importante nós contemplarmos isto. Então, em primeiro lugar, vamos tomar a passagem, né? Efésios 5, 21 a 35. Então, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas ao seu marido. Então, a primeira palavra que vem, essa submissão, que já parece está tirando a liberdade, tirando direito. Do modo de outro, todos nós estamos submissos, né? Todos temos autoridade sobre nós. Então, essa submissão deve ser vista, o potássio, né? Deve ser vista como algo, como Cristo se submeteu também, é um caminho de salvação, de procura da vontade de Deus, e não se reportar a Gênesis 3, que o marido domina a sua esposa. Não é essa submissão que está aqui nesta palavra. Então, só para ficar claro isso. Aí vem, que é o centro: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que, a fim de que, a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para que apresentasse a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, essa submissão da mulher é um modo aí de amar, mas o marido, o amor dele é infinitamente mais exigido, porque compara com a entrega, o famoso para ti dormir, como nós vamos ver, a entrega de Jesus pela igreja. Mas essa frase não está isolada, ela está dentro do contexto de santificar e santificar pela água, que obviamente vem toda a dimensão de casamento, é uma aliança, um consórcio entre batizados. Então aí vem a união daquilo que é o matrimônio com aquilo que é o batismo, né? Assim também os maridos devem amar sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, amar o próximo como a si mesmo. Então, desde a sentença lá, que está presente em várias passagens do Evangelho, como Lucas 10, amar o próximo como a si mesmo. Então, se tem problema no amor com a esposa, é porque tem problema de amor consigo mesmo, e vice-versa, tá? Então, é necessário, para que a gente entre numa pedagogia do amor dentro do sacramento do matrimônio, essa escola de aprender a amar a si mesmo, né? Por isso, toda a história, amar desde da infância, todo esse processo também até entra uma dimensão de cura interior nesse ponto. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Quer dizer, se você cuida de si mesmo, numa verdadeira função de serviço, porque qual é o contrário do egoísta? O egoísta não ama a si mesmo, o egoísta idolatra a si mesmo, então ele não ama a si mesmo. Então quem ama a si mesmo é sempre para quê? Para eu estar a serviço, e esse amor
aqui fala da cuida da própria carne, do cuidar da própria carne, mas é também as outras dimensões humanas, psicológicas, psíquicas, que você se cuida, mas sempre com a intenção de amar, de fazer o bem. Então, aí sim você está entrando num amor verdadeiro a si mesmo. Como também Cristo faz com a igreja, quer dizer, Cristo ama a igreja como seu próprio corpo e cuida dela, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, nós já falamos isso naquele outro vídeo, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne, dos dois uma só carne. Grande é este mistério. Então, grande é esse mistério dessa união, como grande é o mistério da união de Cristo com a igreja, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite, aí no caso lá do Potássio, respeite o seu marido, tá? Os padres da igreja comentavam isso no Peregrino, que o filho deixava o pai, como na passagem de Gênesis 2:24, para se unir à igreja. Então aí é uma outra visão paralela desta passagem, né? Então, tendo o vislumbre aí geral dessa visão da passagem, então agora vamos dar uma olhada na carta. Então, a carta aos Efésios foi escrita aí na região de Éfeso, entre 80 e 90, de origem obviamente não paulina, então atribuída a ele, porque tem uma estrutura que parece muito mais uma homilia do que uma carta, pretensamente aí ligada ao cativeiro, que Paulo teria escrito conforme Atos 18, 19 e 21, do seu cativeiro em Éfeso, tá? Não há indicações sobre os motivos que levaram a escrever essa carta, que como eu disse, aparece muitas vezes uma homilia. O tema central da carta aos Efésios é a igreja, né? Então é a igreja, por isso tem uma introdução, o mistério da salvação e da igreja, né? Então toda essa relação de Cristo com a igreja. A partir dessa teologia sobre a igreja vai vir a exortação moral, que é de 4, o final ali, após 3:21, que é essa exortação. Nós estamos exatamente nesse processo, quando termina a parte teológica da carta e vai começar as exortações. E a conclusão em 6:21 em diante. Efésios 5:22, então a finalidade é extrair de Gênesis, do casal fundacional Adão e Eva, o tipo que será cumprido no antitítipo, que é a relação de Cristo com a igreja. Então, o que nós temos aí de central? Nós temos de central o amor ágape, o amor entrega. Então, este é o centro em que foi maculado pelo pecado lá, conforme Gênesis 3, que desse amor aí vai brotar uma dominação do homem sobre a mulher. Jesus vem para amar a igreja perfeitamente nessa entrega suprema. Então, portanto, este amor de Cristo pela igreja na cruz vem salvar a todos, obviamente, mas também vem salvar a relação do homem com a mulher. Então isso deve ficar claro para nós, por isso grande é esse mistério, né? O Antigo Testamento pela imagem do Senhor como esposo e a comunidade de Israel. Então essa não é uma imagem nova de falar do povo de Israel como uma entidade, é a mãe ou a esposa, e a cada pessoa como filhos dessa esposa. Como nós hoje nos dirigimos para a igreja, então falamos a igreja, a nossa mãe, né? Mas cada um de nós como filhos,
né? Então, várias imagens, então vamos ver algumas aí. Em Oséias 2,4: processai a vossa mãe, processai, porque ela não é minha esposa e eu não sou o seu esposo. Que ela afaste do seu rosto as suas prostituições, que são as idolatrias, e entre os seus seios os seus adultérios. Então a figura da entrada, porque aí Oséias vai desposar a prostituta, é essa imagem desse povo prostituído que se vende aos ídolos. Mas o que é o mais importante aqui? Vossa mãe, que foi infiel a mim. Então esta é a relação que muitas vezes traz, né? Dessa relação de matrimônio que vai surgir para toda a mística que vem posteriormente, a visão de matrimônio espiritual, né? Então não se fechar no corpo, porque obviamente a relação de Cristo com a igreja não tem nada a ver com o corporal, mas com o paradidomí, com a entrega. Portanto, toda visão mística de matrimônio espiritual é este verbo paradidomí, é este verbo como entrega que vai caracterizar a união da alma com Deus. Porque se somos igreja, e Cristo uniu a igreja, então no geral como no particular, esta união deve acontecer. Isaías 1:21: como se transformou em uma prostituta a cidade fiel, Sião, onde prevalecia o direito, onde habitava a justiça, mas agora povoada de assassinos. Então Sião, Jerusalém, agora se torna protótipo também, né? E essa relação também de prostituição. Isaías 5:1, sobre o canto da vinha: vou cantar ao meu amado cântico, meu amigo, para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha que era de costa fértil. Isaías 62:5: como um jovem desposa uma virgem, assim, comparando, desposará o teu edificador. Repara que o profeta não fala que a cidade é uma pessoa. Ele fala como edificador, mas a relação edificada, né? A relação com essa cidade vai ser de desposamento. Então isso quer dizer o quê? Que a relação é fixada nesse amor de união do homem com a mulher. Esse verbo como entrega. Como a alegria do noivo pela noiva, tal será a alegria que teu Deus sentirá em ti. Diz Jeremias 2:2: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém: assim disse o Senhor, eu me lembro em teu favor do amor de tua juventude, do carinho do teu tempo de noivado, quando seguias pelo deserto por uma terra não cultivada. Então, há mesmo processo de conhecimento, de amor entre o homem e a mulher, que depois disso a gente vai se aprofundar de outra maneira, também é colocado aqui. Jeremias 3:1: se um homem repudia sua mulher e ela se separa dele e se casa com outro, terá ele por acaso direito de voltar a ela novamente? O que a lei proibia. Porventura não está totalmente profana esta terra? E tu que te prostituíste com inúmeros amantes, queres voltar a mim? Oráculo do Senhor. Então a analogia sobre voltar aí é colocada dessa maneira. Jeremias 21: levanta marcos para ti, coloca indicadores de caminho, presta atenção ao percurso no caminho para onde caminhaste, volta, virgem de Israel. Virgem é a característica maior da esposa, porque é aquela que é totalmente fiel, que não se entregou a outros amantes. Volta para estas cidades, até quando irás de cá para lá, filha rebelde? Porque o Senhor cria algo novo sobre a terra, a mulher rodeia o seu marido. Esse desejo de que o povo voltasse. Ezequiel 16:8: passei junto a ti e te
vivi, era o teu tempo de amores, e a visão aqui de conquista é plena, né? E estendi a aba da minha capa sobre ti e ocultei a tua nudez. Comprometi-me contigo por juramento e fiz aliança contigo, oráculo do Senhor, e te tornaste minha. Quer dizer, esse processo de amor eras, amor ágape, quer dizer, em Ezequiel, que depois a gente se aprofunda também, a base é plena da relação de amor eros e amor ágape, né? E, para falar a verdade, a visão é extremamente plástica nesse processo. O livro do Apocalipse vai utilizar da mesmíssima linguagem para falar da relação de Deus com o ser, com a igreja, né? Começa então também um casamento que se encerrará. Também como Deus, como ninfagogo, apresenta Eva a Adão, como nós já falamos. Também é o Espírito aqui, o Espírito e a esposa dizem vem. Ele que apresenta a igreja para Jesus. Então nós estamos caminhando para este casamento. Que aquele que ouve diga também, vem, que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente da água da vida. Deus se torna ao mesmo tempo esposo e amigo do esposo. Olha que visão interessante. Ele é o esposo, por isso a relação trinitária também, e também amigo do esposo. Ele apresenta e ele desposa. A visão aí é completa, que prepara aí o encontro com o esposo. Aqui eu coloco como referência aquele curso que eu falei do Instituto Bíblico de Roma. Como em Êxodo 21:10, se tomar para si uma outra mulher, não diminuirá o alimento, nem a vestimenta, nem os direitos conjugais da primeira. Deus cuida e alimenta a sua esposa. Portanto, a equação cabeça-corpo, marido e mulher, então lembrar lá da passagem de Efésios, desse cuidar do corpo. Então, Deus cuida da igreja como sua esposa e como seu corpo. Então, as duas figuras se unem para explicar, ou tentar, porque é símbolo, novamente, né? Para tentar explicar essa relação de Deus com a própria igreja, né? Cabeça e corpo, marido e mulher, Cristo e igreja, sem obviamente ter uma proporção idêntica, como a Bíblia do Peregrino. Então aí um quadros concêntricos. No centro, Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, como nós já vimos. Isso se torna uma verdadeira profecia. Em Efésios 2:22, 23, então é a união, a aliança entre marido e mulher no casamento. Então é a realização histórica daquele modelo ideal. O homem deixa seu pai e sua mãe para se tornar uma só carne. Efésios 5:32, união, aliança. Aí ampliando isso, aquilo que é títipo vira antítipo. A união, a aliança entre Cristo e a igreja, a revelação do cumprimento do mistério. Então, o objetivo de São Paulo ali não é somente uma exortação de como o marido deve amar a esposa, ou a esposa deve amar o seu marido. Essa é a moldura como cumprimento daquilo que é Gênesis 2:24, para podermos entender o mistério maior. E esse mistério maior é a relação de Cristo com a igreja. Então, nesse ponto vai ficando claro o que é a graça do sacramento do matrimônio. Então, não é só cumprimento de Gênesis 2:24, mas isso já existia, matrimônio natural, como nós já falamos. Aqui é a relação de Cristo com a igreja
que entra como graça na relação do homem com a mulher. Então, isto que deve ficar claro, esses quadros concentram. Gênesis 2:24 com profecia, que se cumpre na relação de marido e mulher, que é típico do antítipo, que é a relação de Cristo com a igreja. Tá? Então, vamos lá. Pegando aí ao central. Homens, amai vossas mulheres, o agapate, que é aí no imperativo auristo, assim, katos, como Cristo também amou a igreja. Então, essa comparação é fundamental, assim como. Então, coloca no mesmo nível que esse amor ágape de Cristo pela igreja deveria penetrar o amor ágape entre homem e mulher. Tá? E assim mesmo se entregou, paradoxen, o famoso paradidomi, por ela. Interessante que a preposição aqui é sobre ela, que é ruper na língua grega, né? Então, esse sobre ela, aí dá para ter essa visão do banho, essa visão do batismo, né? Essa visão de que esse amor cobre a igreja e aí verdadeiramente é por ela, a fim de que santificá-la e purificá-la pelo banho da água na palavra. Então, essa entrega não é uma entrega teórica, é uma entrega real feita na cruz, mas também não é uma entrega que ficou no passado. Essa entrega a fim de santificá-la e purificá-la pelo banho da água na palavra. Poderíamos pensar, não, mas essa lavagem já aconteceu na cruz quando derramou o sangue de água. Mas aqui é clara referência com o batismo. Então, o batismo aqui é consequência da entrega de Cristo na cruz. E aí, só entrando na etimologia de paradidomi, que é um verbo que nós vamos falar muito ainda sobre ele. Didomi é dar, doar. Para-se é um doar que transforma-se em relação, não é uma coisa paralela, né? Então, esse amor que se torna relação. Então, por isso a entrega, o verbo entregar aqui entra, porque não é somente uma doação em que fica algo vago, é uma relação que cria relacionamento. Então, o paradidomi, ele tem essa especificidade que nos ajuda a entender o que é o sacramento do matrimônio. A fim de que, novamente, então, de conclusão em conclusão, vai se deduzindo o mistério de apresentar a si a Igreja Gloriosa. Quer dizer, esta entrega que nos vem no batismo, ela apresenta a si a igreja assim, no caso a Cristo gloriosa. Então a igreja não pode, nós como igreja, nos santificar a nós mesmos, né? Essa santificação vem pelo mistério da cruz, sem ter mancha nem ruga e nem outra coisa, a fim de que seja santa e sem mancha, né? Então essa santidade plena, que pela participação, mas como participa? Através do banho, através do sacramento do batismo. Então, alguma anera aí, normalmente é utilizada para homem, como no caso da Vulgata, vai traduzir por homem, mas normalmente as traduções vão para maridos, né? O agapau, né? No Novo Testamento, amor cristão, mas de Deus para o ser humano para Deus, nunca entre os sexos, interessante, né? Que aqui se aplica, né? Entregou então para didomi, né?
para aí como der, em, por, perto de, ou de domia dar. Então a entrega caracteriza em sua etimologia uma doação para alguém, sublinha a doação como estabelecimento de relacionamento. Então este verbo paradidomia nós vamos trabalhar para entender o amor como modelo, que é o amor matrimonial, e como esse amor se estende e é paradigma de todos os outros amores, porque vive plenamente esse paradidomia. O banho é uma invocação aí do batismo, então comparemos com a carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, ninguém se santifica a si mesmo, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aqui dá para comparar com aquilo que nós vimos em Efésios, né? Então, esse lavar regenerador e renovador no Espírito Santo. Então, é o caminhar aí do batismo como graça. E aqui nós podemos trabalhar, como já disse e repito, para ficar bem evidente, a relação entre o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio. Por isso, santificar o outro é função, como vai dizer a carta de Pedro, com relação às mulheres. Mulheres, não é pela face exterior que vós conquistareis seus maridos, se eles são pagãos, mas verdadeiramente pela tua atitude de vida, né? Então, aqui se encerra a vocação batismal a serviço da vocação matrimonial. Uma imbrinca na outra, né? Pelo banho da água, interessante, aqui tem que lembrar de Santo Agostinho, na palavra, porque alguns traduzem pela palavra, mas no original grego é na palavra. Então dá a impressão do quê? Do mergulho dentro da palavra, né? Então palavra unida a coisa se torna sacramento. Então esse processo aqui que deve ficar claro para nós. A estrutura deste texto, né? Aí como na NVI traz, é o relacionamento com a igreja, que nasce do amor e do sacrifício do Cristo. Então, é este amor e sacrifício do Cristo que, como graça matrimonial, vai entrar e vai assumir aquele amor do homem pela mulher, que é amor eros, e levá-lo a ser verdadeiramente amor ágape. Então não é um e o outro que vai conseguir isso, mas é a graça que vai transformar este amor. Por isso que é essencial Efésios 5:25 para nós entendermos o matrimônio como sacramento. Isso não desmerece João 2, da boda de Caná, a presença de Jesus no casamento, muito menos Mateus 19 e os paralelos, em que Jesus vai falar sobre a dureza do coração, que depois vamos ver isso, a dureza do coração que leva o ser humano ao divórcio, que Moisés concedeu isso, assim vai dizer Jesus, para falar o quê? O que Deus uniu, o homem não separa, essa união como bênção, mas aqui fica claro as relações, né? A relação de Gênesis 2:24 com aquilo que é o matrimônio, com a entrega de Jesus pela igreja, com o batismo, e aí essa graça entrando para levar esse amor entre homem e mulher a verdadeiramente de uma entrega, não por si, mas uma entrega de Jesus na cruz. Aí sim se torna santificada pela palavra, na palavra, aí essa santificação entra dentro da relação do homem com a mulher. A igreja está submetida a Cristo e este, em seu amor conjugal, o leva a um sacrifício de si mesmo, conforme diz o comentário da Peregrino.
Essa relação conjugal entre Cristo e a Igreja é iluminada pela relação conjugal e vice-versa. Esse é algo que vocês às vezes podem ler em certos comentários, frisando que o mistério é mais um ou o mistério é mais o outro, mas um ilumina o outro. Então, a relação de Cristo entre Cristo e a Igreja é esse amor ágape de entrega e sacrifício, e aí pegamos esse amor, entrega e sacrifício, e aí aplicamos a relação entre homem e mulher. A relação não é direta, mas é mediada pelo paradidome, né? Isso que deve ficar claro. Porque o problema é esse, né? Começarmos a pegar categorias físicas para colocar na relação entre Cristo e a Igreja. Não é este o propósito da comparação. O propósito da comparação, a chave é o paradidome, tá? É a entrega. Uma relação conjugal entre Cristo e a Igreja, então é iluminada, conforme 2 Coríntios 11:2. Experimento por vós um zelo semelhante ao de Deus. E qual que é o zelo que Deus tem? Desposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura, uma mulher verdadeiramente fiel. Então, este processo da nossa relação com Deus, esse paradidome no relacionamento de homem e mulher, deveria e deve iluminar a nossa relação com Deus. Ah, mas eu sou celibatário. A virgem pura aí é a mesma coisa. O amor matrimonial, o amor entre homem e mulher deve iluminar nossa relação com Deus. Então o celibatário vai viver o relacionamento com Deus a partir desse relacionamento de Cristo com a Igreja, que é comparado do amor do homem pela mulher, né? Reproduz, conforme citado acima, a aliança entre Deus e seu povo, sob o prisma da relação conjugal. Então, o olhar sobre a relação de Deus com o seu povo é a relação conjugal. Assim entendemos também a autoridade de Cristo sobre a Igreja e a submissão dela a Ele. Então repare, a submissão a submissão da Igreja a Cristo ilumina a submissão da mulher ao marido, mas só podemos entender essa submissão a partir do amor da entrega. Então, não podemos deslocar a frase submissão do relacionamento da entrega. Uma ilumina a outra. Uma ilumina a outra. Ilumina tanto a entrega e a submissão com relação à Igreja, como a entrega do marido e a submissão da mulher. E ao mesmo tempo demonstra a intimidade entre Cristo e a Igreja, mas é uma intimidade sem confusão nem separação, como diz a Tebe. É uma intimidade aí perfeita, né? A relação esponsal entre Cristo e a Igreja torna-se uma parábola ou símbolo ou protótipo para o matrimônio cristão. Então, se há uma mensagem que nós devemos lembrar de Efésios 5:25 é a entrega, e nós vamos aprofundar muito ainda nisso, e protótipo. Então, a relação de Cristo com a Igreja é o protótipo da relação do homem com a mulher. Então, primeiro vem a profecia, vem a realização na cruz, e aí vem iluminar o matrimônio. Então, olha a cadência. Profecia, Gênesis 2:24. Se realiza ali na cruz da entrega de Cristo pela Igreja. E essa entrega vai iluminar de forma nova, odres novos, a relação do homem com a mulher. E por quê? Porque esse paradidome, essa entrega de Cristo na cruz vai penetrar e vai assumir o amor do homem pela mulher e vice-versa. O amor de Cristo, sua entrega,
o amor de Cristo, sua entrega, ele se torna então iluminador esse sacrifício, tá? Então também não esquecer essa dimensão sacrificial, está na origem do processo salvífico, né? O ex opere operato. E é este processo salvífico que torna a igreja sua esposa imaculada e santa. Então é esta entrega, esse sacrifício. E aí nós podemos entender qual é o ex opere operato do sacramento do matrimônio. O ex opere operato do sacramento do matrimônio é essa entrega de Cristo no sacrifício da cruz, por amor à igreja, porque Maria, aliás, mãe do Senhor, e o discípulo amado nos representam, e aí Jesus assume a igreja pelo derramamento da água e do sangue, nessa união plena de entrega. Então, o ex opere operato do sacramento do matrimônio está aqui, e deve ficar claro isto. Esse amor se manifesta e se realiza em sua autodoação por ela. Então, essa autodoação, esta entrega, fica clara em outras passagens bíblicas. Por exemplo, Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. As duas palavras unidas aqui: amor e entrega, tá? Então isso é que caracteriza o amor verdadeiramente cristão, que o Papa Bento trabalhou muito na Deus Caritas Est. Efésios 5:2, então é o começo do capítulo no qual nós estávamos, e ainda em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Novamente as duas palavras se unem, só que se une uma outra categoria agora: sacrifício. Então, por isso que para entender sacrifício, como nós já falamos em outras aulas, tem que entender o que é a obediência como entrega. E aí a obediência que está em Efésios 2 vai iluminar essa submissão que está aqui, a obediência que está em Filipenses 2, foi obediente até a morte de cruz, ilumina a submissão da igreja a Cristo, ilumina a submissão da mulher ao marido, né? Porque se obedece com referência final a Deus, e não uma visão idolátrica do outro, que isso daí seria pecado, não seria obediência. Gálatas 1, versículo 3 a 5, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o efeito que em Efésios 5 vai dizer que a santificação da igreja quer tirar a mancha, aqui São Paulo vai dizer que essa entrega pelos nossos pecados, a fim de livrar do presente mundo mau, né? Então, este processo. Tito 2, 13 e 14. Aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo por nós para remir-nos, de novo aquela santificação, de toda iniquidade e para purificar, de novo, a entrega ligada a purificar, que é obviamente o batismo, um povo que lhe pertence, zeloso no bom procedimento. Então, o que está em Efésios não está isolado do contexto, e aí esse paradidomí vai ficando claro, essa entrega, para entendermos o amor matrimonial. Cristo e sua igreja são um, como o marido e a esposa formam uma só carne.
Da mesma forma, nos unimos ao Senhor na e através da igreja. Onde está isso? 1 Coríntios 6, 15, 17. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão os dois uma só carne. Então, engraçado que São Paulo aqui vai falar o quê? O pecado maior com a união com a prostituta é porque quebra a união de uma só carne, né? Porque a união de uma só carne, esse é o objetivo da relação sexual, e não a união com uma prostituta, que aí só seria o prazer, etc. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. União, para comparar, dá uma só carne. Com relação à prostituta, que seria um erro, São Paulo pega a mesma união para falar da nossa união em espírito com o Senhor. Por isso, novamente, Cristo com a igreja, para de dormir, vai unir, vai iluminar a união do homem com a mulher e vai iluminar a nossa união com Deus pela visão matrimonial. Por isso, nada de ligação direta, nada de pegar o símbolo, através do simbolizante, tentar unir diretamente, que não vai dar certo isso. Teologias errôneas podem surgir disso. Então é preciso pegar aquilo que é essencial, que no caso é a entrega, para podermos entender o matrimônio como sacramento e a nossa união com Deus, conforme está aqui na 1 Coríntios 6. A referência ao duplo papel de Cristo, cabeça salvador, de um lado, radicaliza a motivação cristã de relação do marido e mulher. Por outro, delimita seu conteúdo e sua modalidade, né? O que deduz da relação entre Cristo e a igreja é que é uma atitude do marido para com a esposa, não deve ser de domínio. Então, essa relação, quando iluminada por Cristo, ela se liberta daquela dominação como consequência do pecado que está em Gênesis 3. Tá? A mulher disse em Gênesis 3,16: multiplicarei as suas dores de suas gravidezes, e isto tornarei, e não engordarás ao seu filho. Teu desejo impelirá a teu marido e ele te dominará. Então, Masha, governar, ter domínio, reinar, na tradução é o Kyrio, que é o atributo dado a Deus. Então, como nós já falamos, é tornar o marido Deus. Todas as vezes que se idolatra uma parte ou outra, vai ter problema na história. O paradidomínio não é só algo bonito de entrega e pronto. É o sacrifício de Cristo que entra, vem nos libertar da dimensão do pecado e vem nos libertar da idolatria e da auto-idolatria, que é algo que é como consequência do pecado. Por isso, se dominar, não é só para quem está casado, se dominar é uma consequência que afeta a cada um de nós. E o paradidomínio, a entrega de Cristo, vem nos libertar desta consequência do pecado. O objetivo desse sacrifício é a santificação da igreja através do banho, que evoca a ideia do batismo na palavra, né? Como nós já mencionamos. Segundo costumes antigos, a noiva era banhada e enfeitada, depois os filhos das bodas, os amigos do esposo, iam apresentá-la ao noivo. Então há um linfagogo lá. No caso místico da igreja, foi Cristo que a lavou. Então Cristo é ao mesmo tempo ninfagogo e ao mesmo tempo, como nós já falamos, ele é o esposo. São Paulo também se porta como amigo do esposo, como nós já falamos em 2 Coríntios 11, 2. Essa purificação pela palavra aparece também no Evangelho de João. Vós estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir, que é João 15, 3. Bem como lavar o generador de Tito 3, que nós já vimos. Ide por todo mundo,
a todas as nações que se tornam discípulos, batizando-as, mergulhando-as no nome, né? Mergulhando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a frase de Agostinho, né, que está no tratado sobre João 83. Unindo-se a palavra ao elemento, dá-se o sacramento. Então, isso fica claro de onde que ele obteve isto, né? Efésios 5 pode ter certeza que fez muito parte disso. Por fim, o versículo 27, o amor sacrificial de Cristo e a palavra unida ao banho, faz com que a noiva seja apresentada sem mancha de pecado e santa, isto é, totalmente unida a Cristo. Então, se o marido deve amar assim a esposa como Cristo amou, aí vem toda a dimensão pastoral do sacramento do matrimônio, que deve ser uma santificação, não só de rezar junto, mas de cada ato, cada palavra, ser algo para fazer a pessoa crescer em Deus, tá? Então, o marido faz a mulher crescer em Deus, santificando-a. A mulher faz o marido crescer em Deus, santificando-o. E fazem isso como? Pelo auxílio da graça batismal matrimonial. E quando assim o fazem, aí eles vão se virar para os filhos e fazê-los crescer, com toda essa graça dada, né? Então, não deve só ver Jesus santificou a igreja e pronto, não. Se fala que esse amor é o mesmo amor que o marido deve ter, então nós podemos deduzir dessa maneira. Também, aí fala de novo de 2 Coríntios 11:2, também podemos lembrar do livro do Apocalipse, vi também no céu, junto de Deus, cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta, já foi lavada, já foi banhada, já está pura, né? Pronta como uma esposa se enfeitou para o seu marido, e o Espírito apresenta ela ao filho, né? Podemos visualizar então Efésios 5:25, então, matrimônio natural, relação, ilumina a visão de Cristo com a igreja, que vai iluminar então o matrimônio. Então, concluindo aí a tradução, maridos, amai vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, esse entregar-se, a fim de santificá-la e purificá-la pelo banho da água. Então, essa paradidomia está aqui dentro desse banho da água pela palavra, a fim de que apresentasse a si a igreja gloriosa, sem ter mancha, nem ruga, nem outras coisas, mas seja santa e sem mancha. Isso vai voltar novamente dentro da nossa disciplina, mas que, como nós fizemos com Gênesis, isto daqui é o que vai iluminar toda a teologia do sacramento do matrimônio daqui para dentro. Quer nós vamos aos evangelhos, quer nós vamos para outras passagens paulinas, etc., o que há de iluminar é esta passagem, porque é o que mais torna claro a teologia do sacramento do matrimônio como sacramento. Então, por isso que iniciamos a partir de Efésios 5:25. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.